Salve, salve galera, mais um vídeo do canal. E olha só, hoje a gente vai falar sobre morfologia, tá ok? O campo de atuação da morfologia, o que a morfologia estuda. Beleza? Antes de começar, se inscreva no canal, ative as notificações e claro, não esqueça de dar seu like. Olha só pessoal, primeiramente o que é a morfologia? Se a gente for analisar a estrutura da palavra morfologia, significa o seguinte: morfo nos vai remeter à forma, e logia a estudo. Então eu tenho o estudo das formas das palavras da língua portuguesa. Então isso é o que significa morfologia. Então, por essa definição a gente percebe que a morfologia ela vai trabalhar exatamente com as palavras. E é exatamente isso, pessoal. Olha só, a morfologia ela vai trabalhar com a estrutura das palavras, com a classificação das palavras, bem como com o processo de formação das palavras. Como as palavras são formadas, visto que para uma palavra se formar, ela passa por processo, chamados de processo de formação de palavras. Beleza? Então a gente vai ver um pouco isso hoje. Olha só, vamos primeiramente falar da estrutura. Pessoal, o que você deve entender em relacionado à estrutura de uma palavra é que as palavras elas são formadas por partes, tá ok? Cada palavra ela tem uma determinada quantidade de partes, isso mesmo. Pode ter apenas uma parte ou várias partes. Essas partes são denominadas de morfemas. O que é um morfema? O morfema, de acordo com a morfologia, é a menor unidade linguística significativa, pessoal. Tá ok? É um pedaço de uma palavra que consegue expressar um significado, que consegue ter uma ideia, beleza? Isso são morfemas. Então, pessoal, as palavras são formadas por morfemas. Tá ok? Às vezes a gente vê uma palavra ali toda completinha, mas se a gente for olhar a estrutura daquela palavra, tem vários pedaços, ou seja, tem vários morfemas que juntos formam aquela palavra. Então, isso que você deve entender. Exemplo de morfema. Olha só, pessoal, tem vários tipos de morfema. Vou elencar alguns para vocês aqui, ó. Não todos. Eu tenho o radical, chamado de raiz ou base da palavra. Eu tenho um prefixo, sufixo. Eu tenho uma vogal temática, desinência, entendeu? Então, todos esses elementos compõem a estrutura de uma palavra, tá ok? Então, morfologia, e esse é um dos campos de atuação da morfologia, tá ok? Então, se você quiser trabalhar ou estudar a estrutura das palavras, você vai lá em morfologia. Já quando eu falo da classificação, pessoal, olha só, classificação você vai estudar com a classe de palavras, tá ok? Você vai estudar com a classe de palavras. As palavras, pessoal, cada palavra se comporta de uma determinada maneira, tá ok? Então, pessoal, as palavras serão classificadas de acordo com o seu comportamento ou de acordo com a sua função. Se eu me comporto de acordo com um substantivo ou tenho uma característica de um substantivo, eu vou fazer parte da classe dos substantivos. Se eu tenho uma característica de um adjetivo, eu vou fazer parte da classe dos adjetivos. Se o meu nome, Gustavo, ele se comporta, tá? Ele se comporta de acordo com o substantivo, então ele vai ser classificado como um substantivo, tá ok, pessoal? Então, a classe, quando eu falo de classificação, eu me refiro às classes gramaticais ou classes morfológicas, no qual eu tenho 10 classes gramaticais, sendo que 6 são variáveis, ou seja, elas se modificam, elas concordam, e 4 invariáveis, tá ok? Então é exatamente isso que a gente vê na classificação. Já quando eu falo no processo de formação, pessoal, como as palavras são formadas, a gente vai trabalhar exatamente com os processos de formação de palavras. Eu vou elencar algum para vocês. Eu tenho um processo de formação de palavra por derivação, por derivação prefixal, né? A derivação prefixal, a derivação sufixal, também tem uma parasintética, eu tenho uma derivação imprópria também. Então, pessoal, além disso, existe outros também processos de formação de palavras, como a redução, a onomatopeia, tá ok? Então é exatamente isso. Se você quer um vídeo mais detalhado, pessoal, deixe aqui nos comentários que eu farei para você, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, valeu!